Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Ousar. Hoje é um episódio especial. Estou aqui com um grande convidado e um grande amigo, Márcio, que é sacerdote de Umbanda, trabalha também com rituais xamânicos, terapeuta e um currículo bem extenso aí. Então, para mim, né, é um grande prazer estar aqui contigo hoje para a gente trocar algumas ideias, algumas informações. Então, seja muito bem-vindo. Quiser contar um pouco da tua trajetória, né, de alguns treinamentos, como tudo começou aí na tua vida? Muito obrigado, eu agradeço ao convite, né? Não teve como acontecer isso antes devido a algumas situações, mas finalmente conseguimos, né, marcar esse tempo e esse dia para a gente poder estar realizando isso. Fico contente de poder estar aqui falando um pouquinho mais sobre várias situações, como você falou, né? É um currículo, né, de várias coisas as quais eu já fiz na minha vida, mas é um prazer estar falando sobre o que eu vivo hoje, sobre o que é a minha realidade hoje, né, como sacerdote de Umbanda. É uma prática religiosa, é uma missão, né? É uma A missão, na verdade, qual né? Não é é só... uma missão que eu herdei aí, e é uma missão espiritual, né? Não é somente herdado de familiares, mas é uma herança espiritual, né? Uma herança de criação, né, como espírito. E, junto com isso, tem uma jornada aí longa também dentro dos rituais xamânicos, do conhecimento a respeito do xamanismo e o vínculo que tudo isso veio a estar linkado, né, com a Umbanda e com os processos de evolução espiritual, que no xamanismo, apesar de ter aí divergências de opiniões, mas a manifestação espiritual dentro dos rituais xamânicos, ela é presente, sim, né? Dentro de todas as egrégoras. Não somente dentro dos ritos de Umbanda, né? Não dentro somente das egrégoras que se manifestam na Umbanda, mas de uma forma geral, em todas as religiões, em todos os dogmas. Eu vejo que cada religião, por mais que cada uma tenha suas particularidades, parece que todas compartilham de algumas essências, de alguns princípios, de alguns fundamentos que estão interligados, assim, né? Então, a gente pega ali um ritual xamânico, às vezes está manifestando forças que também vão estar na Umbanda, talvez com outra roupagem, com outro nome, mas que... Não sei se a essência, se o objetivo é o mesmo, mas é muito similar às áreas de atuação, né? O que se fala, né, muito dentro do xamanismo, né, se fala muito, mas dentro da filosofia de Umbanda que eu pratico, é a história do que todos somos um, né, todos estamos linkados de alguma forma, né. O Criador é um só, indiferente do nome que é citado, seja o nome que se der a ele em cada uma das religiões, cada um o vê de uma forma, mas sempre existe um ponto de convergência. Então todos tudo se leva a esse nome, a esse Criador. E é o que eu sempre digo, né? Eu nem coloco nomes africanos, né, dentro do que é a filosofia da Umbanda, né, o que rege, né, a linguagem que se adota como filosofia da Umbanda, por ser uma vertente africana, mas eu coloco sempre como Criador. Porque assim eu estou falando de qualquer religião. E todos somos um porque todos fazemos parte desse todo. De alguma forma, nós fazemos parte desse todo. E no momento em que nós colocamos isso como uma união, nós temos a compaixão, né, por tudo e por todos. Se Então, a gente está do todo, né? Todos somos irmãos exatamente. também Todos depois, somos irmãos, né? e todos devemos nos apoiar e nos ajudar, né? Por que não ajudar? A Umbanda que eu pratico é uma Umbanda onde não se cobra nada, né? Segue o lema de fé, amor e caridade. Prestar a ajuda a quem quer que seja, sem você cobrar isso, né, de ninguém, porque a Umbanda, né, a incorporação, a permissão que nos é dada para estar ali sendo meio de comunicação entre o espiritual e o material, ela não nos é de graça, né, nos é dada de graça, né, com uma missão, com um compromisso, e que direito nós teríamos de cobrar algo? Então, por isso, a minha filosofia é essa, né? Na casa a qual eu sou dirigente, isso já não somente em Jaraguá, mas também em União da Vitória, no Paraná, são duas unidades, né? Isso já desde o início, quando foi criado, né? Isso há 14 anos atrás, né? 2009, né? Foi colocado como uma regra da casa, né? Onde que não se cobra nada, não se cobra para ir na casa, não se cobra para dar um passe mediúnico,
um passe energético de caboclo, seja o passe que for, e nem uma consulta espiritual, muito menos um trabalho espiritual. Coisa que tem muitas casas que tem uma filosofia de cobrança, né? Material, né? E às vezes Cobrar por valores trabalho. altos, né? E isso é o que vai denigrir a imagem da Umbanda, né? E nós batalhamos justamente para isso, né? Para mostrar que a Umbanda é isso, né? É ajudar ao próximo. Até tu comentou de ser uma não missão, viver sobre isso, né? Isso realmente é uma missão de vida e muito bonita até de se observar, porque assim, é um trabalho complexo, né? Você exerce uma liderança muito forte lá, porque eu imagino que as pessoas que vão frequentar, claro, você é o dirigente, você tem os médicos que trabalham contigo, e você tem as pessoas que estão indo lá para se consultar, e às vezes a pessoa está indo lá Buscar a sua ajuda, né? Buscar a sua ajuda, né? Imagino que às vezes sejam pessoas com muitos problemas na vida e vocês absorvem aquilo ali, trabalham com essas pessoas, ajudam, fazem essa análise. É a transmutação de energia, né? Você já viu isso, né? Já presenciou isso. É o transmutar a energia. Você vê a pessoa chegando lá, às vezes esgotada, né? Sem energia, né? Chorosa, né? Nervosa. E ao final de 4 horas de trabalho, você percebe a pessoa saindo de lá mais leve, mais tranquila, né? Não quer dizer que nós também vamos estar assim leves e tranquilos totalmente, né? Porque há o desgaste físico. Mas nós não absorvemos essa energia dizendo, foi tirado desta pessoa e a gente captou e agora a gente ficou ruim. Não, essa energia é dissipada no universo, levada pelo espiritual e assim encaminhada, né? E esse encaminhamento, que eu acho que é muito comum, todo mundo já passou por isso, às vezes de ir em algum lugar, de estar perto de uma pessoa que, cara, parece que eu me sinto mal. Isso pode ser alguma interferência energética do ambiente, da pessoa? Pode ser que essa pessoa, ela não necessariamente que ela esteja, vamos colocar assim, obsediada, né? Ela está sofrendo uma obsessão espiritual, mas muitas vezes é a frequência energética que ela está vivendo. Né? Muitas vezes a preocupação, os problemas aos quais ela está enfrentando e N fatores que podem estar, né, sendo vinculados ali para que gere essa energia negativa, né, e que a pessoa esteja, de uma certa forma, assim, mais carregada, né, vamos colocar dessa forma. E só de estar perto, às vezes a pessoa acaba absorvendo isso. Para quem é médium e ele tem ali a sua frequência vibracional um pouco mais exacerbada, né, mais sensível, ele pode sim absorver. Né? E aí sentir essa energia, né? Então, muitas vezes acontece isso, né? De você encontrar pessoas, às vezes no teu ambiente de trabalho, ou no dia a dia, no mercado, em às vezes até a pessoa qualquer que você lugar. gosta, familiar, tudo mais tu sente... Né? E ela vai estar um pouco mais né? Existe alguma maneira da pessoa conseguir dissipar isso, ou é através de estudo, mais de frequentando as... Pode ser feito. Né? Eu não vou dizer que não, que a pessoa não consiga dissipar essa energia de uma forma por si só. Mas tem que ter um certo conhecimento a respeito disso. Né? Para isso são feitos estudos. Né? Então, a Umbanda que nós praticamos é uma Umbanda onde que eu ensino, através de cursos, sobre como dissipar energias, como trabalhar essas energias, como compreender essas energias que está se sentindo e como dissipar isso na natureza, para que a natureza absorva, assim como se faz uma transmutação do oxigênio em gás carbônico e aí ao contrário também do gás carbônico em oxigênio. E essa mudança, né, que a natureza mesmo nos proporciona, porque a Umbanda é a natureza, a Umbanda é a manifestação da natureza. Então os campos de força que são vinculados aos orixás e os pontos de energia, né? Os elementos, os elementais, tudo estão vinculados à energia dos orixás e à Umbanda. Então, tudo é transmutação. A energia não se cria nem se destrói, se transforma, Exatamente, ela se transforma. Exatamente isso. Então, quando a pessoa consegue entender isso, ela consegue se autoajudar. Talvez ela não consiga se autoajudar de uma forma completa, e aí necessite de uma casa espiritual para conseguir dissipar isso de uma forma melhor. Né? Então, vai lá, nós vamos estar num campo, né, sagrado, um campo santo, com as proteções necessárias, com o que nós chamamos de firmezas necessárias, né? A concentração de energia, né? de pontos de força, que vão ajudar a fazer com que esse grupo mediúnico, né, unindo forças, tendo essa manifestação de uma forma de grupo,
né? Não é uma forma individual, é uma forma de um grupo de médiuns com uma manifestação, gerando um campo de força para que se dissipe essa energia, né? Seja ela para onde tiver que ir. Então, né? no conjunto, captar tudo que tem negativo, É joga essa para o a função universo do terreiro. A função do terreiro é essa. Né? A função do terreiro é unir forças, né, de manifestação espiritual para que gere um campo de energia maior para que se dissipe melhor todas as energias pessoais, né, e também das pessoas que vão lá para serem ajudadas. É muito interessante esse ponto, porque aqui no podcast de 10 pessoas que vêm aqui, 7, 8 pelo menos falam que a dica que eles dão seria, ouvir o universo, entender que tem aquela energia, independente da religião. Às vezes é católico, às vezes é evangélico, às vezes é espírita, às vezes é umbanda. Então, eu vejo que grandes pessoas que estão com grandes responsabilidades acabam tendo esse lado espiritual ali com elas, mas são poucas que às vezes têm essa visão. Por exemplo, você tem que estar a vida toda estudando, trabalhando com isso, de fato entender teoricamente e praticamente, né? Exato. Então, independente, eu acho que da religião da pessoa, ela consegue se permitir a ouvir, Todas né? as religiões, né? Como eu disse, né? Não é uma religião que vai definir se você é espírita ou não. Acho que no momento em que você tem os teus campos sensoriais abertos, né? Você já está manifestando o teu espiritual. Então, indiferente da crença se existe ou não reencarnação, se existe uma manifestação espiritual quando você dorme ou quando você está perto de pessoas, existem ali espíritos que não estão encarnados, né? Então, tem muita gente que é religioso, mas na hora que se fala que tem ali, tô sentindo uma energia de um espírito do teu lado, a pessoa se merda todo, né? Sim, porque tem é muito religioso, medo aí, mas né? na hora que fala que tem um espírito desencarnado ali, se merda. E não é esse o objetivo. O objetivo é a gente compreender o porquê que aquele espírito está ali, e esse é o trabalho da Umbanda. Entender o porquê que ele está ali. Muitas vezes, processos obsessivos, eles são complexos. Existem processos obsessivos que é do desencarnado para o encarnado, o mais comum, que é a gente falar que tem um espírito do teu lado que está ali, mas você não está vendo. Encosto, a situação. né? É o encosto, né? E muitas vezes esse encosto ele não está ali porque ele está querendo te fazer mal. Às vezes ele está necessitando de alguma coisa que seja resolvido, que enquanto em vida ele não resolveu. Isso é comum. Muitos parentes acontece isso. Pode vir né? kármico, assim? Kármico. Ou então processos obsessivos de encarnado para desencarnado. Encarnado para desencarnado? Por exemplo, uma situação. Pense numa pessoa em que faleceu um parente teu. De repente, alguém que você gosta muito. Vamos colocar uma situação assim bem drástica, né? Uma mãe que perde um filho. E ela ama muito esse filho. Esse filho desencarnou no tempo que deveria desencarnar, porque o tempo dele na Terra já se foi. Ele só tinha aquilo para cumprir. Mas a mãe não consegue compreender e não consegue aceitar ter perdido um filho. Isso é um processo de encarnado para desencarnado, porque esse espírito não vai conseguir descansar enquanto a mãe não compreender que ele cumpriu toda a missão dele na Terra e que ele precisa seguir adiante, porque ele vai ter mais uma missão a cumprir. E às vezes a missão dela é justamente essa também, né? Exatamente. Não é fácil, né? Enquanto ela não se libertar disso e não colocar no seu coração que ele cumpriu a missão dele e que ela tem que entender que ele cumpriu tudo que ele tem e ele não vai voltar, ela está prendendo ele aqui. Isso é uma obsessão de encarnado para desencarnado. Às vezes acontece também, eu já li sobre, por exemplo, a pessoa começa a beber e, encheu a cara, baixa a vibração, daqui a pouco alguém que morreu, que também era um alcoólatra, vê aquela pessoa bebendo, se encosta. Isso acontece com álcool, isso acontece com químicos, isso acontece de várias formas. Isso acontece por vários tipos de energias manifestadas, né? Essas são frequências energéticas, né? Então, se você for entrar num padrão de frequência energética, ele vai manifestar aquilo que você tem mais evidente, né? Então, é um processo obsessivo também. Outros processos obsessivos são de encarnado para encarnado. Por exemplo, a inveja. Fica ali... É um processo de obsessivo, onde a pessoa não desgruda de você porque tudo que você faz, ela fica com inveja. Por quê? Porque você está agindo na tua vida, normalmente a pessoa ela não faz por ela e tudo que você consegue adquirir ou que você consegue realizar na tua vida, ela fica com inveja de você. É um processo obsessivo.
Porque eu acho muito interessante tudo isso, que às vezes eu paro para analisar enquanto... Na minha visão leiga, né? Mas estudando psicologia, esoterismo, magia, eu entendo que quanto mais tu desenvolve o teu mental, o teu espiritual, acho que ele acaba vindo junto. Exato. Né? Porque se digamos assim, a pessoa, fulano tem inveja de mim, mas eu tô com o meu mental, minha vibração tão alta, Exato. e dificilmente, né, acaba se cercando, eu imagino. Exato, porque você está vibrando em outro padrão. Você não está vivendo no mesmo padrão que ele. Então acaba não sendo só o espiritual, é a junção das duas, é, né? É a tua evolução espiritual que vai fazer com que isso aconteça. Para isso, a Umbanda tem que entender que nós temos que estudar. Nós não podemos ficar simplesmente achando que o espiritual vai fazer tudo por nós. Nós temos que ter compreensão do que eles vão nos trazer. E nós só aprendemos no momento em que nós nos permitimos. É como, por exemplo, falar a respeito de incorporação. Né? Então, vamos falar um pouco sobre a Umbanda. Né? Eu tenho para mim, é uma filosofia que eu aprendi com algumas pessoas às quais eu fui médium, eu participei como integrante e foram meus grandes mestres, né, na Terra, né, os pais de santo e mães de santo aos quais eu fui ensinado. E tinha um pai de santo que foi quem fez o meu cruzamento com o pai de santo, né? Ele sempre colocava da seguinte forma, né? A Umbanda ela tem que ser de médiuns conscientes. Ela não pode ser de médiuns inconscientes. Porque no momento em que você está inconsciente, como antigamente se falava, você deixa de aprender. E o objetivo de você ser médium é você aprender. Como que você vai aprender se você não lembra do que aconteceu durante as giras? Não tem sentido. Não tem sentido, né? Então, o médium que se diz, eu não lembro porque a entidade me apagou. Eu não lembro o que eu fiz. Isso dá uma margem muito grande para cometer erros. Até para ele usar isso como... Né? Usar isso como um artifício, né, de se eximir da culpa de qualquer coisa que aconteça durante esse trabalho. Então, na minha casa, eu não permito que tenham médiuns inconscientes. Isso é a pessoa que acaba permitindo ou não? Isso, na verdade, fica muito no fio da navalha, né? Vamos colocar assim. Porque a casa você também, não a energia manifestada consegue também, né? dizer se realmente esse médium está consciente ou inconsciente. Então, eu prefiro colocar da seguinte forma. Não se permite a energia e as próprias egrégoras espirituais, as entidades às quais comandam a casa, não permite que entidades que venham a se manifestar coloquem o médium como inconsciente. Então, se algum médium vai me dizer que está inconsciente, provavelmente é ele que está se permitindo isso e ele está condicionando a sua mente a achar que está inconsciente. Tu tem esse trabalho que eu imagino que deve ser o grande desafio para a pessoa chegar lá, ela acha que o espiritual vai resolver tudo e às vezes tu tem que trabalhar o mental dela, né? Exato. Às vezes, não sei, deve acontecer da pessoa espiritualmente estar 100%, mas é o mental dela, ela que está indo buscar a bebida, que está indo para o caminho errado. Como é que tu lida com essa pessoa? Porque é interessante a gente avaliar o teu trabalho como liderança mesmo, né? Tanto de quem trabalha contigo lá dentro do centro, que é um trabalho comunitário, que, cara, como é que tu faz gestão e empolga uma equipe assim sem ganhar nada, né? É complicado, porque assim, para manter o terreiro, né, a nossa casa, desde sempre, ela é mantida pelos médios. Então, é uma casa onde que é de todos. Eu sou aquele que estou comandando a casa. Tem que ter um comando, não tem como não comandar uma casa, não ter uma casa sem comando. Então, todos os médiuns, eles que fazem o pagamento de um valor mensal, uma contribuição mensal, para que a casa se mantenha. Então, por esse motivo, não existe cobrança de passe, não existe cobrança de consulta, de trabalho espiritual, coisa que é uma prática comum. E foi durante muito tempo uma prática comum em muitas casas e hoje ainda é uma realidade, né, grande, onde que muitos sacerdotes, né, que comandam suas casas têm isso como uma fonte de renda. Eu nunca tive o terreiro como uma fonte de renda porque eu não vejo dessa forma. Então, isto faz com que nós tenhamos um comprometimento das pessoas em manterem a casa. Isso já é a primeira coisa que é falado, né? Que é deixado claro a todas as pessoas que querem participar da casa. Primeiro, vai lá, vai participar, vai conhecer a casa, conhecer a energia da casa. E quando quer, vai ser falado, aqui tem as regras, tem um regimento interno onde que vai ser colocado todas as regras, os direitos e deveres de cada um dos médiuns. A vestimenta que vai ser utilizado e também
o valor de contribuição que cada um vai dar mensalmente para manter a casa. Faz uma organização, uma empresa ali, né? Na verdade, é tido como uma empresa, né? Então, é uma empresa onde o quê? Você não paga os funcionários, você tem funcionários, esses funcionários pagam para manter esse lugar. Trabalham, né? E você tem que cobrar deles e ainda mantê-los incentivados, né? A manter esse trabalho. Mas por quê? Porque tem um objetivo final. Né? O nosso ganho não é financeiro. Né? O nosso ganho ele não é material. O nosso ganho é espiritual. É a compreensão do todo, é o descobrimento do seu eu, né, verdadeiro, do seu eu interior. Né? É você modificar o teu eu. Então, nada mais é do que uma forma de terapêutica. Né? Uma forma terapêutica que a gente acaba fazendo para que essas pessoas consigam ter um autoconhecimento. Então, Essa isso é parte uma do extensão. autoconhecimento é essencial, né? É uma extensão, né? Assim como o trabalho xamânico também é uma extensão. Né? O autoconhecimento, né? O ingerir o chá, né? Indígena, né? O chá da natureza, né? Ingerir as medicinas, né? Indígenas, faz com que você busque o teu autoconhecimento. É uma jornada interior, né? É uma jornada interior. É uma coisa assim... E nessa jornada, né? Ela traz ali um momento onde que eu consigo também fazer uma análise do que cada um busca, o que cada um tem. Se é somente a sua vivência particular, se aquilo ali vai ser bom para ele só os rituais xamânicos, ou se isso vai despertar o espiritual para, de repente, ter um desenvolvimento dentro da Umbanda. Então, uma coisa está linkada à outra. Até porque, quando eu comecei lá atrás, 20 e poucos anos, vamos ver o que é, né, as medicinas. E eu pensei comigo, quando eu tomei, pensei comigo, não, levei tanto tempo para conhecer, para saber o que são as entidades espirituais, para ter essa comunicação, para ter todo esse conhecimento, que é como se colocasse, sei lá, turbinasse a mediunidade, turbinasse o desenvolvimento espiritual. Né? A ayahuasca, os trabalhos xamânicos, os rituais xamânicos, eles trazem isso, né? Eles trazem um conhecimento muito mais amplo, né? E muito mais rápido. Então, as pessoas conseguem fazer o desenvolvimento de uma forma muito melhor se eles for bem direcionados. Então, existem lugares e lugares. Existem lugares e lugares para você ir numa Umbanda. Então, escolha bem, né? Cuidado com lugares que cobram qualquer coisa. Né? A Umbanda é feita de fé, amor e caridade. Nada se cobra na Umbanda verdadeira. Então, você não cobra passe, você não cobra atendimento, você não cobra nada. A ayahuasca, rituais xamânicos, existe uma cobrança pelo custo da medicina real e realmente uma medicina de qualidade e que venha realmente do que é o seu núcleo, né? E até mesmo a Umbanda, né? Se a gente fosse ver, até se fosse cobrada, é um trabalho que você tá lá 4 horas, até mais, né? Para organizar o ambiente. Sim, se for considerar o tempo todo, né? Não é só 4 horas. 4 horas é de mais, atividade. Para limpar. Fora o antes, fora o depois. Né? A mesma coisa no ritual xamânico ayahuasca, né? Tem todo o preparativo do lugar para conseguir. Não sei exatamente como é que é preparado o chá, mas né? Tem todo E tu sempre, há 20 anos já que tu consagra? Mais 20 anos. Mais 20 anos, é bastante tempo, que eu tenho contato, né, com a ayahuasca. Né? O nosso trabalho aqui está desde 2019. Em trabalhos dentro do nosso rito, da nossa casa, porque durante muito tempo existia, anos atrás, existia uma resistência das pessoas com relação ao xamanismo e ao xamanismo uso. Também né, também talvez tinha um preconceito em abrir e sair da floresta, né? Sair lá das aldeias e tal. Então, existia, sim, uma certa restrição das pessoas com relação a isso. E também eu só abri o meu trabalho quando eu tive autorização espiritual. Então, quando as entidades às quais reagem à casa me permitiram e disseram, agora nós podemos iniciar um trabalho dentro da casa, desde que hajam regras. Então, foi 16 anos que tu estava lá como usando como participante, adquirindo conhecimento, mas sendo dirigente de um trabalho desde 2019, quando foi que o espiritual me deu permissão para começar a fazer um trabalho. Então, é um tempo onde que nós vamos, né, vamos ter aí para conseguir que o espiritual autorizasse da forma correta, né, condicionando
o momento certo, né, para se trabalhar. E para quem não conhece, como é que tu descreveria? Eu acho que na minha visão, né, nas pesquisas que eu fiz, até o significado dela seria cipó do espírito, cipó da alma, né? Que são duas combinações É o ali. chá da alma, né? Chá da alma, o chá né? da alma. Ela meio que, talvez, pelo que eu entendi, ela libera bastante o DMT no cérebro. E o cérebro do DMT ele libera muito quando a gente nasce e quando a gente morre, né? Exatamente. Então a ciência agora começa a entender, começa a tentar explicar que parece que é essa substância que ela ajuda a trazer a gente entra num assunto meio polêmico, né? Porque o DMT ela é a essência da cannabis, né? Então, houve muito problema de aceitação da ayahuasca, e é aí que eu falo de todo esse tempo de aceitação, 16 anos, né, fazendo parte de trabalhos xamânicos, mas não fazendo o meu, né? Foi justamente por isso, porque eu via sempre um problema com relação à questão do DMT. Não, porque a cannabis tem DMT e ela é alucinógena e ela leva as pessoas a cometerem, né, ações que nem sempre são boas, né? O fato do usuário, né, do vício, né? A dependência química da maconha, né? Que é a cannabis, né? Sim. Então, só que vamos considerar assim vamos considerar de uma forma razoável, né? Cannabis tendo 25% de DMT na sua composição. E vamos colocar, não são necessariamente esses os números, né? Então não posso afirmar exatamente nessa proporção, mas vamos colocar que na composição da ayahuasca, ela teria 0,05 em comparação às 25%. É muito pouco, então não é e ela é DMT, né? endógena, ela não é alucinógena. Para quem quiser pode pesquisar. Endógena seria dentro? Ela interioriza isso, né? Então ela vai buscar ali no teu inconsciente aquilo que você precisa trabalhar dentro de si, de autoconhecimento e algo que ainda está de uma forma muito difícil de compreender, né? Então eu costumo dizer nos rituais que a ayahuasca ela é a mãe e é uma mãe psicóloga. E é uma psicóloga que ela não te deixa sair do consultório dela enquanto você não se resolver. Então você não consegue levantar e sair. Não é que nem o meu paciente chega lá no meu consultório, começamos a conversar e ele não gosta do que eu falei, ele levanta e sai. Não, com a ayahuasca não. Com a ayahuasca ela tem que ficar lá até você conseguir resolver. Isso que tu falou, acho que descreve muito bem, né, de ser uma mãe psicóloga, porque falando da minha experiência mesmo que eu tive, né, e diferente de qualquer outra substância, depois até do Itaú eu conversei com alguns amigos que também já passaram pela consagração, e que a experiência é a seguinte, digamos que qualquer coisa alucinógena, um LSD ou álcool, qualquer coisa que seja, ele altera a tua consciência, mas a tua consciência você tem noção que ela está alterada. Na ayahuasca, ela altera muito pouco a tua consciência, mas a impressão que eu tive é que tinha uma outra consciência junto comigo. Isso eu achei assim, a coisa mais incrível, e também foi a impressão que meus amigos tiveram, porque às vezes até ela estava me passando coisas e eu tinha um pensamento, é aquela pessoa e aquele lugar. E ela disse, não, isso aqui tu não precisa ver isso agora. Agora tem que ver isso, aquilo, e assim, um turbilhão de se a gente for informações. pensar assim, talvez essa outra personalidade, né, que vai estar ali do lado, né? Primeiro que seja você, né, com ali a tua consciência alterada, né? Porque você está sob o efeito de uma medicina. Sim. Né? E eu digo medicina, né, não digo droga. Sim, né? sim. Então vamos colocar dessa forma, é uma medicina. E ela vai alterar o teu campo sensorial, de várias formas. Vai alterar a tua visão, vai alterar a tua audição, né? Vai fazer com que você fique um pouco mais sensível de todas as formas, né? Então, um pouco mais atento. Ao mesmo tempo que tem, talvez, um alter ego teu, que seria a ayahuasca, né? Que nós muitas vezes a vemos como uma voz dentro de nós, Sim. falando o que seria bom para você. Né? O que você teria que mudar. Ou te colocando cenas como se você estivesse numa sala vendo um filme, só que o filme é da tua vida. Né? E aí você não pode deixar de assistir aquele filme. Porque é engraçado, se tu tá ali durante o ritual, tu abre o olho, tu fica inquieto, tu não vai aproveitar, tu não vai ter essa jornada. Tu se Por concentrar, isso tem que interiorizar. né? Interiorizar, né? E é uma das coisas que as pessoas não entendem quando estamos lá nos rituais, né? É a questão do silêncio, né? Então, você estar lá e você interiorizar isso, né?
você ficar no silêncio e você ficar conectado ao estímulo de musicoterápico que é colocado, né, como tema ritualístico, pelas mensagens, pelas músicas, e aí você se interioriza dentro dessas músicas, dessas mensagens, e você mergulha dentro do teu eu. E muitas vezes o ritual é único, né? É um ritual só, mas ele te traz uma individualidade muito grande. Né? Cada um está no seu processo. É algo muito então, íntimo, né? quando você mantém o silêncio, você mantém o teu processo. E aí você respeita o processo do outro. E cada um tem o seu processo. Né? Sabe, faz muito sentido que a primeira vez que eu fiz presença lá, fui totalmente sozinho, não conhecia ninguém, fui na cara, na coragem. E foi, assim, disparado o mais intenso. Nos outros, quando eu fui com alguns amigos, eu já não era a mesma coisa, porque eu estava perto ali, acabava, será que, como é que ele tá? Meio que cortava o meu processo. Exato. E, inclusive, né, no segundo, no terceiro que eu fui, que eu estava com um amigo meu, ele, durante o ritual, ele teve uma visão de que alguém vinha, tipo, com um bebê na mão, entregando para ele. E, na época, solteiro. E hoje ele é pai. Veja Depois só. de um ano depois, cara. Eu tive algumas experiências, assim, nesses anos todos, de visualizar realmente a gravidez de algumas pessoas. E muitas vezes é nesse sentido, né? De repente era um homem e vendo ele já, né, com filho e tal, e o cara diz, não, mas eu não tenho nem namorada, né? Não tô solteiro, né? Daqui a pouco o cara conhece alguém. Daí, num curto período de tempo, cara, isso aí não ele resolve de casar já, assim, porque apaixonou e logo tem filho. Tem filho, e cara, lembra, tu viu isso é aí algo no ritual, né? A gente vê ali na medicina. Né? E o que eu acho interessante também a abordagem que vocês fazem lá, que a medicina tem essa vertente xamânica, mas vocês também trabalham com as energias da Umbanda ali, né? Exato. Isso é o que foi muito curioso nas primeiras participações, que digamos, a ayahuasca ela é a mesma, né? O lugar ele é o mesmo, só que de acordo com a energia que está sendo consagrada, tu muda todo o ambiente, né? Exato. Você está lá, sei lá, consagrando talvez uma energia de Ogum, de Nanã. Exato. Como é que você mesmo chegou assim, nisso? Pois é. Então, aí é que entra o que eu falei sobre a permissão, né? Aquilo que eu falei sobre a gente ter o trabalho a partir de 2019, porque houve essa permissão. E essa permissão, ela vem do que é o que nós temos da essência da força, da determinação, né? Do caboclo, né? Da força do guerreiro, o cacique, né? Que é aquele que rege a casa, né? Então, no meu caso, o caboclo que é o meu pai de cabeça, né? O que é o regente da casa, houve uma condução, onde que foi acertado quais as condições, né? As condições do trabalho. Diferente de outros institutos, de outras casas xamânicas, né? De qualquer outra vertente do xamanismo, lá é um trabalho de... Eu chamo, tem muitas pessoas que dizem de um bandaime, né? Mas como eu considero um dogma ou de santo daime, e aí seria uma experiência dentro de um ritual de umbanda ou dentro de uma casa de umbanda, praticar o santo daime, eu já não utilizo essa palavra, eu uso umbandasca. Que é mais da... Umbanda, né, praticada com a ayahuasca. E essa umbandasca que nós praticamos, né, ela é conduzida pelos caboclos. Ela é conduzida pela força dos caboclos, cada um na sua essência. Por exemplo, Ogum, a umbanda, né, quem não conhece, Ogum é o Senhor dos Caminhos. Aquele que abre todos os caminhos, aquele que direciona nossos ideais, direciona a nossa força e faz com que nós vamos à frente. Então, isso é a força de Ogum. Então, foi determinado dentro do trabalho nosso de Umbandasca que Ogum faria o comando desse trabalho da ayahuasca. Ogum direciona os caminhos. Ogum auxilia e está te amparando para a tua jornada dentro desse ritual. Ogum, cada caboclo de Ogum vai estar ao lado de cada um dos participantes, direcionando essa jornada, né, inconsciente de cada um, buscando o seu eu verdadeiro. Isso é a filosofia do trabalho de ayahuasca, com a ayahuasca, nos rituais xamânicos. Né? Terminou esse trabalho, né, tem todo o trabalho, tem o tempo de cada um dos rituais, nós vamos fazer a medicina do rapé. E o rapé é uma medicina do elemento terra. Né? Então, ela é essencialmente o elemento terra, ela é o tabaco com outras ervas, né, de forma de pó, que é assoprado nas narinas. Então, isso é muito a cura física, né? Também a cura espiritual, também a cura mental,
mas é muito a cura física. Né? Tudo aquilo que, através da psicossomática, vai refletir do teu psicológico para os teus órgãos. Muitas coisas acontecem dessa forma. Tudo aquilo que você está mentalizando e que você está guardando da tua mente vai refletir no teu corpo. Então, todos os teus sentimentos, né, as tuas angústias, teus traumas, né, as tuas aflições vão refletir no teu corpo. Então, nós vamos trabalhar isso com o rapé. E, nesse momento, quem faz a aplicação não sou necessariamente eu. Porque, nesse momento, eu tomo o meu rapé, o caboclo da linha de Oxóssi com a qual eu trabalho, ele desce em terra, né, há incorporação, por ser um terreiro de Umbanda, então é tudo na energia da Umbanda. Há a incorporação e quem ministra essa medicina é um caboclo. De acordo com cada um ali, ele já sabe ele já sabe o que é a medicina que esse participante está necessitando. Então, é muito direcionado ao espiritual. Né? Então, nesse momento do rapé, todos tomam, né, a medicina do rapé, e são curados através da manipulação de um caboclo da linha de Oxóssi, que é a entidade a qual faz o trabalho ali comigo. Né, Vem da linha de Oxóssi por ter que manipular o rapé, que é terra ou não necessariamente? Necessariamente porque foi determinado dessa forma. Né? Ogum condicionando os caminhos, ou seja, direcionando o trabalho da ayahuasca. Oxóssi na linha de cura direto da mata. Sim. Né? Então, ele tem tudo a ver com a energia de Oxóssi. Né? Então, há esse direcionamento. E finalizamos o nosso trabalho com o cachimbo sagrado. Né? Então, o uso da medicina do cachimbo sagrado, com baiá, né, sendo inalado, na força de Xangô, trazendo o fogo da essência. Né? Então, trazendo a justiça e aí de todo o desdobramento que houve, né, com as medicinas da ayahuasca, do rapé, sendo de volta, né, reacoplados essas energias, né, físicas, espirituais, né, psicológicas, de volta na energia de Xangô para trazer a justiça divina para todos nós. Eu acho muito interessante, né, porque tanto na Umbanda quanto no xamanismo você tem entidades que são muito similares. Né? A gente pensa, por exemplo, lá em Ogum. Se a gente pegar sincretismo aí, talvez seria São Jorge. Tu pega lá na mitologia grega, daí seria Ares. Se a gente volta mais um pouco ainda, eles associavam muito com o planeta Marte também. Né? Então, essa energia de Marte... vai vir por isso, Marte, vem de Marte. E daí também diz que o dia dele é terça-feira. Terça-feira, talvez Marte está mais inclinado para cá. Porque isso, não sei se estou falando besteira também, até me corrija, mas todo esse lado da Umbanda, ele tem esse lado magístico, só que é algo muito científico também. Se tu parar para analisar, não né? Está vinculado a várias crenças, né? Não é só um folclore, é um negócio que está muito intrínseco à humanidade, né? Não, porque assim, se você for colocar, por exemplo, como se falou, né? Agora vamos falar sobre Shiva. Também, né? Todo mundo tem essa visão sobre Shiva, sobre um aspecto. Mas para nós também Shiva é algum. Shiva também é o guerreiro. Né? Aí se for pegar, por exemplo, os vikings, né? Você vai também ter associações, né? Thor, né? Trazendo toda a força, né? Então, se você for pegar ali, né? Cada uma das mitologias, você vai ter associações. Eu vi até recentemente um documentário que eu achei muito interessante, de um pesquisador que ele pegou, eu acho que era runas, alguma coisa assim, da Noruega, e comparou com a similaridade que tem aos pontos riscados da Umbanda. Então, como é que os caras do outro lado do mundo chegaram assim no mesmo... E deixando bem claro, né? Thor não é só o super-herói, não. É o Thor... Sim. Thor foi, sim, um deus, né, nórdico. Então, entender né? Que, né, para quem são os novos Marvel, aí, né? não coloque só como o personagem da Marvel. Não é, não. Se é que é da Marvel, pode ser que você vai, eu acho que nem sei mais, né? Mas é isso, né? As deidades estão muito vinculadas, né? A tudo. Então, se nós formos vincular todas as deidades de cada uma das crenças, das mitologias, sempre tem um personagem que representa uma determinada força. Né? E a Umbanda, o mágico da Umbanda, e que eu vejo dessa forma, não somente pelo
pelo que eu já vivenciei dentro da Umbanda, pela minha família, sendo uma família umbandista. Você comentou, né? desde a tua tataravó, que era escrava. Tataravó é escrava e já tinha os ritos, né? Já tinha isso no sangue, né? Já praticava de uma forma ou de outra, né? Os ritos, né? Religiosos, né? Não necessariamente com o mesmo nome, não necessariamente da mesma forma, mas sim, tinha isso no sangue. Então, isso foi passando de geração em geração e hoje estou aí, né? Desde que nasci, estou completando 50 anos esse ano, estou desde que, antes mesmo de nascer dentro da Umbanda, quando minha avó me permitiu estar dentro do terreiro auxiliando ela como cambona, eu tinha 7. Então, estou aí 43 anos na Umbanda, né? Desde 2009 como pai de santo, meu cruzamento foi em 2009, né? Pai Fernando de Ogum, terreiro de Pai Maneco em Curitiba, foi ele que me cruzou. E estamos aí completando 14 anos de cruzamento já. Cara, é muito tempo já. E nessas histórias aí de ritual, porque o pessoal tem muito medo, às vezes, tanto da Umbanda quanto do xamanismo também. Até teve um outro podcast, o cara falou, meu filho ele morreu depois do ayahuasca, mas, cara, foram ver, ele estava tomando 4 copos desse aqui. Tem algum risco, assim? Tu avalia a pessoa, esse cara aqui talvez não seja... Às vezes está com mental muito... Não, existe uma avaliação, sim, né? Uma avaliação... primeiro, assim, existe uma permissão espiritual, né? Eu ouço muito o que o espiritual também nos indica, né? Então, tem muitas pessoas que muitas vezes não vai ser bom. Eu já sinto que o espiritual está ali nos auxiliando, dizendo, não vai ser bom, né? Uma recomendação é que as pessoas façam abstinência, né? Eu não proíbo, por exemplo, a pessoa é um usuário, né, de algum químico, por exemplo, cannabis. Eu peço que a pessoa faça uma anamnese, é feita uma anamnese, e peço que a pessoa seja bem sincera, não me esconda, né? Porque isso vai dar resultado, né? Pode dar um resultado que não seja muito bom, né? Pelo processo, né, de vínculo de químicos diferentes, né? Então, eu peço que, se a pessoa faz uso, né, que ela, pelo menos uma semana, aí, ela tente não usar. Se ela quer realmente cura, ela precisa ter uma certa abstinência. Mesma coisa com álcool, com outras... Mesma coisa com qualquer outro químico e mesmo medicamentos que sejam de uso controlado, né? Os medicamentos que sejam de uso psiquiátrico, por exemplo, né? Sim. Tem muitos medicamentos que pode-se usar, pode, desde que haja ali pelo menos 3 dias, né? Ali uma suspensão, né? do uso, pelo menos 3 dias antes, dependendo se for um medicamento leve. Agora, medicamentos que sejam de uso mais intenso, que ele não tem o desmame, né? Antidepressivo, às vezes. Um antidepressivo mais forte. Até alguns antidepressivos mais leves, até tudo bem, né? É possível. E isso, assim, com respaldo psiquiátrico. Né? É até interessante avaliar, porque tem muitos relatos na internet de pessoas assim, cara, que parou com vício em crack, cocaína, exato, alcoolismo. E assim, ajuda Ritual, muito. Assim, o cara sai transformado, né? E um dos objetivos é esse mesmo, né? De você perceber que você não precisa de determinadas substâncias para você poder ter uma vida boa. Porque, como terapeuta, aí falando do meu lado como terapeuta, eu trato muitas pessoas que são adictos, né? Então, essas pessoas... muitas delas elas têm a necessidade do uso, né, para controle de determinadas situações nas suas vidas. Né? Então, eles não conseguem se desvincular disso porque é uma fuga. Então, muitas vezes, o uso das medicinas xamânicas ajuda nesse desmame, né? Ajuda nessa... romper essa dependência, né? Com situações de químicos que vão lhe agravar alguma doença, vão lhe prejudicar e causar uma dependência muito intensa. E que a ayahuasca não vai proporcionar isso. E também tem outra situação. As pessoas não podem transferir também os seus vícios para as medicinas. Eu tenho muitas pessoas, né, que me procuram para fazer, por exemplo, dieta do rapé. Né? Então, a pessoa ficar... em determinada quantidade de dias com o uso, né, do rapé, com uma dieta restrita, para que eles consigam se livrar de alguns vícios, né? Mas muitas vezes as pessoas elas causam uma dependência
psicológica das medicinas. Então, psicológica do uso da ayahuasca, psicológico do uso do rapé. Então, tem gente que se deixar, ele faz o uso da ayahuasca 3 vezes por semana. Nossa, o cara tem que estar... Daí o cara tá... Porra! A pessoa ela tá vivendo fora de si, né? Porque ela tá querendo viver numa realidade alternativa. Sim, ela quer fugir da sua realidade. Né? Não é um negócio que tu vai tomar em casa. casa. É para curar, né? Não é para viciar. Então, não recomendo. Apesar que eu acho que também viciar, né? Eu acho que seria até difícil, é mais um vício psicológico, né? É um vício psicológico. Precisa, mas né? Um dos piores vícios que existe é o vício psicológico, né? Tem quantidade de pessoas que, por exemplo, usam o tabagismo como um vício psicológico, né? Não é um vício físico, é o hábito. Né? É o hábito, então, isso acontece muito e eu não recomendo. Tem muita gente, como você falou sobre essa questão das pessoas terem alguns acidentes, né? De repente a pessoa passa mal, alguns casos que aconteceram, pelo uso desregrado. E pelo uso em ambientes que não são ambientes propícios. Por exemplo, o uso da medicina, sem você estar dentro de uma ritualística, ele foge totalmente do que é, né, a concepção do uso como um ritual de cura. O cara tomar ayahuasca para uma festa aí. Exato, tem tanta gente, olha, relatos que assim é difícil e é triste de se falar, mas relatos de pessoas que começaram a tomar ayahuasca e ir para balada. Nossa. Então, o uso do rapé na balada. Então, está deturpando o uso, né? O uso do rapé numa constância intensa, todo dia, toda hora, como se aquilo ali fosse algo, né, para alimentar o seu desejo pessoal, não como uso de cura. E durante as ritualistas já teve algum caso assim, uma pessoa que ficou fora de si? Já. Isso acontece com pessoas, muitas vezes, as pessoas que tomam pela primeira vez. Às vezes tenta controlar aquele... Né? Porque muitas vezes as pessoas elas não têm noção do que as sensações que podem causar. E aí elas ficam com medo, né, de perder o controle. Geralmente são pessoas que têm uma dificuldade com relação ao controle de tudo na sua vida. São muito controladoras, às vezes nem se percebem controladoras, mas são controladoras e ela não consegue se soltar e deixar que a medicina a leve. Porque é como você estar num carro vamos colocar, está numa autoescola, né? Você até está no comando, mas tem alguém do lado ali com o pé no freio. Se der algum problema, se der alguma coisa, o cara vai te auxiliar. A ayahuasca vai ser aquela pessoa, o instrutor do lado, né? Você até está no comando, mas sempre vai ter alguém ali que pode acelerar ou frear no momento certo. E as pessoas, às vezes, tendem a não conseguir deixar o controle de lado. Então, ela precisa ter o controle total. E quando ela perde esse controle, aí ela tem um surto, vamos dizer assim, que é um surto momentâneo, um surto emocional. Não um surto psicótico. Não, até porque, assim, é uma questão de controle da quantidade de uso, né? Eu não ministro grandes quantidades de medicina e uma dosagem, né, de uma medicina com uma concentração tão alta, justamente pelo tempo de trabalho. Então, em alguns institutos, algumas casas, né, de outros ritos xamânicos, né, de uso de medicinas, fornecem copos com 100 ml, às vezes 150 ml, 2, 3 doses, às vezes até mais, e ficam numa concentração típica daquele dogma, daquele rito, né? Nós, como já estamos numa casa, que é uma casa espiritual e que há naturalmente o desdobramento das pessoas, né? O desdobramento sensorial, o desdobramento de corpos, né? Dos corpos, né, energéticos, né? Aí já se fala mais a respeito de uma energia de apometria, de desdobramento energético, mas esse desdobramento todo que nós atingimos um nível de frequência de energia para haver a incorporação, para haver essa conexão com o espiritual, natural que quando você entra, você já se sente mais desdobrado, você já se sente meio aéreo, né? Naturalmente, sem tomar nada. Sim. Você só chegou lá, você já se sente porque é o ambiente da casa. A casa já proporciona isso. Verdade. Então, eu costumo servir doses em copinho de café, né? 50 ml. Uma dose daquela, depois de 1h30, mais ou menos,
uma segunda dose, se houver a necessidade de uma terceira dose, mas não passa de 150 ml por pessoa, quando a pessoa tem uma certa dificuldade de entrar no processo, né? Mas Entrar às vezes em nem a sintonia. substância, né? Às vezes a pessoa conseguir meditar, respirar A corretamente. grande né? maioria das pessoas é pelos bloqueios pessoais, ela não se entrega. Uhum. Então, a medicina ela vai atuar em você de acordo com a tua entrega. Então, as pessoas mais controladoras acabam acontecendo isso. Quando uma pessoa controladora dessa acaba sendo pega ali no seu calcanhar, Uhum. aí às vezes acontece esse surto emocional. Uhum. Normalmente eu vou lá, eu atendo a pessoa, eu converso com ela, eu acalmo ela. Sempre temos toda a aparelhagem para controle de pressão, controle de respiração, né, diagnóstico de qualquer alteração, né, física, para saber se essa alteração passou, né, do emocional para algo físico. Né? Me preocupo com isso. Né? E eu sempre coloco da seguinte forma: eu mesmo, sendo sacerdote de Umbanda, há tanto tempo trabalhando com Umbanda, tudo que acontece comigo, eu nunca levo diretamente para o espiritual. Primeiro eu vejo se é emocional. Físico, né? Emocional, de repente eu tive uma alteração, um estresse, algo que alterou meu estado de vibração e isso causou um certo distúrbio no físico. Beleza, se for isso, eu vou tentar me controlar. Se é físico, vou tomar remédio, né? Então, eu vou tomar todos os remédios e vou controlar. Se é uma pressão que subiu, se é... Né? Por último, vou dizer, não é Físico, né? psicológico, Mental. não é físico, aí é espiritual. Então, agora sim, vamos tratar o que tem que tratar. É os últimos dos casos, Por quê? Porque eu confio na minha egrégora espiritual. Eu confio nos meus guardiões, nas minhas guardiãs que estão à frente de mim, às minhas costas, à minha frente, me protegendo, não deixando que algum ataque espiritual chegue até mim. Então, primeiro tem que ser ou mental ou físico. E às vezes o próprio mental desregulado vai trazer um espiritual desregulado e talvez vice-versa também, né? Não sei. Então, quando acontece isso com alguém que está lá dentro, eu vou controlar, vou ver todos os níveis ali de respiração, pressão, tudo, né, como que está. Vou retirar essa pessoa do ambiente para ela não ter, de repente, um descontrole, né, e começar, de repente, a gritar, né, alguma coisa assim. Vou conversar com ela à parte, deixar ela mais calma, mais tranquila, né? Usar de técnicas terapêuticas também para fazer com que essa pessoa se acalme e retomar ela de volta ao lugar de trabalho e deixar ela tranquilamente. Claro, até tu comentou das práticas terapêuticas, que tem que ter o terceiro trabalho ali, que também seria de como terapeuta, né? Tu acaba agregando um pouco de tudo acaba isso. acontecendo, né? Então, a minha profissão hoje eu trabalho como terapeuta. Né? Hoje eu sou terapeuta, né? Em tempo integral. Né? Eu tive outras profissões, outras atividades. Ainda exerço algumas coisas além, mas o meu trabalho, que é o meu sustento, é como terapeuta. Né? Então, o trabalho como sacerdote de Umbanda e como sacerdote de rituais xamânicos, ele é para esse trabalho mesmo, né? Esse trabalho A tua vocação, teu do propósito aí, né? o propósito de vida mesmo, né? Então, onde que o objetivo não é ganhar dinheiro. O objetivo é proporcionar uma melhoria de vida para as pessoas que vão lá buscar, para as pessoas que convivem comigo, que fazem parte desse trabalho e para mim também, né? Uma das coisas que, assim, eu sempre digo para as pessoas que vão lá, quem vai lá na assistência, como a gente chama, que vai lá buscar ajuda, eles têm uma missão, que é cumprir o seu karma, né? Cumprir a sua missão. É uma só. As pessoas que saem de lá e passam a trabalhar comigo dentro do trabalho, fazendo parte, né, integrante, né, da tribo de Aruanda, eles têm duas missões. A deles e cuidar de quem está lá de fora, ajudá-los a entender. Eu tenho três. Eu tenho os que estão lá fora, ensinar os que estão ali dentro, que se colocaram à disposição para aprender, e a minha. Então, é uma missão tripla. Sim, Nós cara, temos que- é um propósito muito forte, porque fazer tudo isso Então- é difícil olhar com as pessoas e tu faz sem Então, intenção as financeira, né? pessoas acham assim, não, mas tem pessoas que acham que não, que é importante ser, né? Então, mas ele tem uma importância, porque ele é sacerdote de Umbanda. O fulano ali trabalha no terreiro, né? Faz o trabalho mediúnico, ele é importante também, né? Ele é mais. Não, nós somos menos. Estão ali para servir, né? Nós estamos para servir. E nós temos essa missão, nós temos essa obrigação de estar para servir.
Era um trabalho muito interessante. E como é que funciona que outra experiência que eu tive muito interessante lá foi o desdobramento com a apometria, né? Porque uma coisa é a gente ter uma experiência com a ayahuasca e ter visões. No desdobramento com a apometria é simplesmente uma meditação guiada e que isso vem trazendo várias imagens, sentimentos e a substância não é tão importante, né? Acho que o mais importante mesmo é a concentração e a pessoa se permitir, né? Pois é, então, a apometria ela é interessante porque ela é usada há milênios de várias formas, né? Então, e é a propagação do som, é a propagação do movimento e do pensamento. Então, eu até brinco, né? As pessoas, assim, geralmente numa linha espírita, né? As pessoas dizem, o que vem primeiro? Né? É o verbo. Eu já não digo, não é o verbo, eu vou contrariar, eu sempre sou do contra. Então, eu sou polêmico. Onde que? O que vem primeiro? É o verbo. Não foi o verbo, não. Como não? Primeiro foi o verbo. Para o verbo existir, teve que pensar. Pensou e agiu, né? Então, o que vem primeiro? O pensamento. Quando Deus criou o mundo, quando o Criador, vamos colocar assim, ele falou ou ele pensou? Ele pensou, né? Teria que ter planejado, Ele tem que pensar, cara? ele tem que planejar antes, né? Acho que qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente pode sair gritando, né? Pedreiro não constrói uma casa sem um projeto, né? Exatamente. Então, o pensar. E o pensar, ele é a base da apometria. Você pensa, você cria. Então, quando você pensa, você vai criar qualquer coisa. É co-criar a realidade. Você pensa aquilo que você quer. Então, você desdobra o teu corpo. Eu penso que eu estou aqui, eu sou físico, e se eu pensar que uma imagem projetada de mim vai sair agora, nesse momento do meu corpo, acima de mim, eu estou criando um segundo corpo. Acima desse, um corpo um pouco mais sutil. Acima, eu estou criando um terceiro, e um quarto, e um quinto, e um sexto, e um sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um para cada chakra ali para fazer Um para cada chakra, um para cada frequência vibracional. Nós costumamos dizer assim, que nós temos o corpo físico, o corpo perispiritual, o corpo astral. Esses são nossos corpos densos. Aí nós temos o nosso mental inferior, nosso mental superior, corpo búdico, Atman. Isso é uma base, né, que se fala a respeito da apometria. Então, são os corpos energéticos, onde nós desdobramos e cada um tem uma frequência vibracional, onde nós vamos entrar em sintonia com essa frequência. Então, a apometria é muito isso. E a apometria, um dos motivos pelo qual eu fui estudar a apometria, é porque eu vi minha vida inteira os caboclos fazendo assim, né? Então, ele vai bater, estalar os dedos, vai bater na palma da mão e ele vai, né? Ele vai propagar o som, né? Assim como vamos bater palma. Na Umbanda se bate muita palma. Sim, né? sim. Né? Tabaco. Assim como, por exemplo, também a propagação do atabaque, né? Então, o atabaque bate aqui em cima, ele sai o som lá embaixo e ele, né, reverbera em todo o Jacutá. Assim como, por exemplo, a pagelança dos caboclos, né? Batendo o pé no chão, né? Bate o pé no chão, expande essa energia. Isso é expansão de energia. Isso foi criado dentro da Umbanda? Não. A pagelança acontece desde antes do português chegar no Brasil. Né? Isso é algo muito antigo. A então humanidade dizer que o que é a apometria? Cara, propagação de energia. Simplesmente isso, propagação de energia. E Criado, essa questão... né, digamos, moldado, né, vamos colocar dessa forma. Agora não vou me recordar exatamente os nomes, tal, mas, né, só como forma de exemplificação, né, foi moldado, né, uma forma teórica, né, de explicar o que são essas energias. Mas se a gente for pensar assim, alguns psicólogos e psiquiatras já trabalhavam com isso há muito tempo. Sim. Se a gente for olhar propagação de energia, a gente tem isso. Então, desde sempre, né? Não adianta a gente tentar explicar de uma forma um pouco mais intensa isso, porque isso é o quê? Propagação de energia. Né? E é a cocriação da nossa realidade. Até a parte que você faz ali dos chakras, né? Alinhamento. O alinhamento, eu já acho que seria basicamente isso. Tu vê onde é que está o desalinhamento da pessoa e... O que são os chakras, o que os chakras representam, né, para cada um, o que representa a nossa
na nossa essência, como esses chakras eles vão interferir na nossa vida, né? Eles estando desalinhados ou alinhados, como esses corpos sutis, limpos, né? E reverberando de forma correta vão ter a sua influência. Aí entra um estudo sobre física quântica, sobre mecânica quântica, a qual também fiz, e aí vai... É muita coisa, né, cara? É muito estudo para... Vai para o universo, literalmente. Porque a gente foca, às vezes, muito na questão, é Umbanda, é espiritismo, a igreja católica, mas tu vê que tudo por trás existe esse elemento, né? As forças sutis da natureza. É a história né? dos todos somos um. É verdade. Todos somos um. E isso de várias formas. Né? Vem desde os elementais até depois essas outras roupagens. Se eu for falar as minhas teorias, as pessoas vão dizer, não, o cara é louco. A gente faz uns bastidores aí. Tem uns links, né, que são bem interessantes, mas assim, melhor não. Não, legal, cara. Até a própria psicanálise, né, algo muito interessante. A gente usa muito arquétipo aqui na Alzar, né, e a nossa metodologia é o quê? A gente tem 60 cartas, que representam 5 para cada um dos 12 arquétipos, e a gente vai na empresa e pede pro cara ir escolhendo. Por exemplo, aqui que tu acha arquétipo fora da lei, do xerife, do herói, esse sim, esse não, esse aqui talvez, e depois a gente vê qual família teve mais arquétipos. Essa aqui, tu pegou os 5 da família do mago, tu pegou os 5 da família do governante. Então, na intuição do cara, ele escolhe a que mais chama atenção para ele. E é engraçado que tu vê na empresa toda, respira aquela energia de forma inconsciente. Então, como é interessante, às vezes, tu pegar um recurso que é inconsciente ali da pessoa, mas trazer aquilo para mas são várias formas de você analisar, né, terapeuticamente, né, as pessoas, né, assim como a numerologia, enneagrama, né? Então, né, as pesquisas sobre as personalidades é muito interessante, né, a gente conseguir fazer esse trabalho, né? E aí tem vários, né? O trabalho de coaching, né? Life coaching, né? Ou então personal coaching, né? Hoje se fala muito sobre isso, mas ele está atrelado a várias coisas, né? Várias situações onde que são benéficas, né, para o andamento de uma empresa, para o andamento da vida pessoal de cada um. O enneagrama aqui mesmo foi assim, uma virada de chave, porque quem trouxe trabalho foi um dos sócios, o Francisco Tomazoni, que ele era diretor na Malve e tinha lá 700, 800 funcionários, ele acabou virando nosso sócio e ele, tem aqui esse livro do enneagrama. Aí, quando eu li aquilo, foi o primeiro ponto, eu falei, caraca, não é todo mundo que pensa igual eu, então. Eu tenho essa visão de querer que tá todo mundo em zona de guerra, tem outro que é mais tranquilo, outro é mais observador. Exato. Né? E se você souber mais ou menos qual é a personalidade de cada um, né? A forma de agir, a forma de reagir, né? Às situações, é mais fácil de você conduzir, né, uma equipe. Então, esse trabalho meu, por exemplo, como coaching, né? Ele trabalha muito isso também. Né? Trabalha numerologia, vai trabalhar enneagrama, vai trabalhar as personalidades, né? Vai trabalhar várias questões. Que uma coisa acaba levando a outra, né? Exato. Eu pego lá o meu enneagrama. São instrumentos, né? São ferramentas, né? Eu costumo assim, mas qual que é a tua linha de trabalho mesmo como terapeuta? Cara, não tem uma linha. Porque, por exemplo, eu vou fazer um atendimento com alguém, eu posso usar muito da psicanálise, eu posso usar muito da parapsicologia, eu posso usar muito da apometria, do reiki, da numerologia, do enneagrama. Às vezes tu entender teu paciente, né? O cara é ateu. Tu vai, às vezes, usar um termo mais espiritual, ele não vai gostar. Então, tu tem que conduzir. Então, né? por exemplo, eu não posso me focar somente, né? Ou filtrar apenas pacientes que vão gostar do espiritual. E mesmo os que vão gostar do espiritual, apesar de eu ter trabalhado em uma casa como dirigente 2 anos, uma casa espírita, ter frequentado 7, 8 anos kardexismo, eu não me considero um kardexista, eu sou espiritualista. Né? Então, eu não sou kardexista, não sou somente um bandista. Eu respeito todas as religiões. Aí tem que, né? Não dá para se envelopar. Mas só assim. que, se eu for atender alguém que seja kardexista e ele tiver certas restrições, porque a experiência que ele teve com o contato com Umbanda foi uma experiência ruim, onde que de repente o lugar onde que ele foi, ele viu o que ainda acontece, ainda tem casos que acontece isso, né? O uso de matança de animal, né? O uso do sangue, que não tem nada a ver com Umbanda. Isso não é Umbanda, né? Deixa claro.
Isso não é Umbanda. Né? Então, casas que têm esses ritos e que muitas vezes fazem isso para tentar impressionar as pessoas, essa pessoa vai ficar com medo. Então, com razão, né? ouve de mim que eu sou um bandista, vai me associar a esse tipo de situação. Mas se tu levar uma galinha, vai matar ali. Vai achar que eu vou cortar a cabeça da galinha e jogar sangue em cima da cabeça dela. Né? Não é assim que funciona. Né? Então, mas vocês matam criancinha. Não, cara, meu Deus do céu, né? Que ignorância, não é assim que funciona. Eu digo que tudo é o preconceito. Pré-conceito. Né? Conceito pré-estabelecido sobre algo que você não conhece. Então, vai estudar primeiro. Vai conhecer. Vai saber o que é, para depois você vir falar. Eu não falo de outra religião se eu não a conheço. Sim. Então, eu prefiro não falar. Né? Então, eu acho que é mais por aí. Mas eu não vou poder simplesmente pegar e dizer que eu vou usar uma técnica xamânica com alguém que não conhece xamanismo e tem preconceito. Eu não vou falar sobre orixás com um paciente que tem esse medo, né, da Umbanda, porque ele teve essa experiência, né, porque ele só ouviu falar mal. Sim, acho que né? o orixá Exu é o demônio. Né? Exatamente. Né? Então eu vou ter um paciente que seja evangélico, eu vou ter um paciente que seja budista, outro que seja hinduísta, outro que seja candomblessista. E eu vou respeitar todas as religiões, porque não cabe a mim julgar. Cabe a mim compreender. E auxiliar, né? É auxiliar para que ela tenha o melhor atendimento possível. Porque usando essas ferramentas, às vezes até se conflita com outra. Pô, eu pego meu número no Enneagrama. Se eu pegar o meu orixá de cabeça, numerologia, tudo muito parecido, cara. São coisas totalmente fora. É somente você conseguir compreender qual que é a personificação que está adequada àquele número, àquele orixá, àquela situação. Né? Então, é só você ver, né? Por exemplo, você pega o número 1 do Enneagrama. É o líder nato. Perfeccionista ali também. Perfeccionista, líder nato e é o cara meio que intransigente. Você pega o número 3, ele é aquele que vai dar um jeito nas coisas. Ele é líder também. É motivado e ele vai dar um jeito naquilo. Se você pegar o número 2, ele é aquele que vai ficar na sombra. Mais ele pode prestativo, ser, né? Só que ele vai ser o prestativo. Ele é tipo o fiel escudeiro. É o Robin do Batman. Né? Vamos colocar dessa forma. Sim. Precisa ter ele ali. Precisa ter. Né? Você pega o número 8, eu sou o número 8. Também sou 8. Somos, né? Mas somos o número 8. E o número 8 é o cara que não desiste. Esse é meio briguento, meio... Né? Por quê? Porque acredita sempre que vai dar. E tem uma coisa que fala ao meu respeito, quer dizer, não diga para o Márcio que ele não vai conseguir. Daí que ele vai. Daí que ele vai lá e vai tentar fazer. Nem que ele se mate, mas que ele vai tentar fazer, vai. Por quê? Porque é o obstinado. O número 8 é o obstinado. Então, você tem as frequências vibracionais de cada um. E você tem que respeitar essas frequências vibracionais. Então, acaba dentro também contrastando com energia, porque, por exemplo, tem a ver. O 8 ele é muito parecido, se eu ver lá a descrição no Filho de Ogum, é muito parecido. Muito parecido. Mas pode ser Mas se você for olhar o número 1 e o número 3, também são parecidos. Também, né? Que essa energia é mais... Só que é aí que está. Existe os arquétipos, né, de Umbanda, que você pega a personalidade do Filho de Ogum, mas ele existe eu jogo, né, essa energia como o sagrado masculino e o sagrado feminino. Tem onde existe o complementar, o equilíbrio. Então, eu sou um filho de Ogum diferente de você. Apesar de nós termos, por exemplo, no Enneagrama o mesmo número, mas nossas formas de reagir às situações são diferentes. Por quê? Porque o nosso complementar é diferente. Se eu pegar um outro filho de Ogum com outra energia complementar, também vai ser mais diferente ainda. E aí ele pode mudar o número do Enneagrama. Isso eu achei muito interessante, porque quando saiu o resultado lá, eu não imaginava qual que ia ser o sagrado feminino. E fez todo o sentido. Eu falei, cara, eu nunca tinha visto esse lado meu aqui. Mesmo não tinha no Enneagrama. Porque nunca te despertou. Nunca despertou. Né? Nunca te despertou a interesse em você olhar para isso. Né? Eu acho que talvez era uma coisa que estava ali inconsciente, né? Por exemplo, ser às vezes um pouco dramático. Eu não me considerava, mas falei, mas às vezes eu sou mesmo. Sabe? Às vezes meio manipulador em alguns aspectos, que é essa questão de Oxum ali. Eu falei, eu não sabia. E pior que eu sou mesmo. E as pessoas olham assim e dizem, não, mas como assim um homem filho de Oxum? Então o cara ele tem uma tendência a ser mais feminino? Não.
Não tô. Então vai me dizer que o que um homem que agora nem sei mais qual é a nomenclatura, que eu me perdi nessa nomenclatura toda. Mas tinha uma época que diziam assim, o cara é metrosexual. Né? Ele cuida, isso, hoje em dia isso aí gosta de cuidar. Hoje mudou tudo, não sei nem mais. Mas vamos colocar esse nome que é o nome que eu lembro. Vaidoso. Né? Vaidoso. Oxum é a vaidade. Mas não quer dizer que essa vaidade tende a ser uma vaidade que seja mais feminino. Não, é uma vaidade consigo mesmo. É gostar de manter o corte de cabelo, barba bem aparada, usar um creme na pele para não ficar cheio de, sei lá, de espinha. É uma vaidade masculina. Isso é Oxum também. Então, desmistificar isso, de que o homem, se ele tem Oxum, ele vai ser ter uma tendência mais afeminada no jeito de ser. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Então, é como dizer, uma filha de Yansan, ela vai ser explosiva. Não, pare, não, você tá julgando o orixá. É como dizer, né? Você é filho de Ogum, eu sou filho de Ogum, eu joguei teu orixá. Sim, mano. Dizer, filho de Ogum é briguento. Eu sou briguento com quem briga comigo. Sim. É que isso aí não tem o que dizer, né? Isso aí acaba sendo mesmo, cara. Vai brigar comigo, eu vou brigar com você também. Não quer dizer que eu vou sair dando porrada de todo mundo. Sim, né? Sendo aquela pessoa ogra que simplesmente vai ser intransigente. Porque não suporta homossexualidade. Cara, nada a ver, né? eu tenho um monte de filho de corrente que são homossexuais e tive durante minha vida toda. Não só homens como mulheres. Eu sou totalmente a favor de que as pessoas sejam quem elas são. Porque dentro da minha casa, ou como terapeuta, como dirigente xamânico ou umbandista, eu vejo as pessoas como espíritos. E o espírito, ora ele vem encarnado como homem, ora ele vem encarnado como mulher. Eu não posso vê-lo simplesmente pelo que ele está agora. Ele está agora, o que ele está agora, ele está aqui para cumprir um karma. Talvez em erros que ele cometeu em outra vida. E ele veio com uma condição que o limita ou causa alguns problemas. Por exemplo, o homossexual vai sofrer com o preconceito e tal. Né? Talvez ele foi uma pessoa que foi muito homofóbica em outra vida. E ele vem com essa condição para que ele consiga sanar essa dívida com ele mesmo. E eu sempre vejo as pessoas como espíritos. Corpo, para mim, é roupagem. É uma roupa. Você está vestindo. Né? E na hora que essa roupa não servir mais, não der mais, ela vai ter que ser jogada de lado e é aí no momento que a gente desencarna. Então, para mim, é isso. Né? Não tem banda nada é muito disso. plural, né? Novo, velho. E quer me ver brabo, cara, de repente, ser homofóbico com o filho meu. Cara, vai pra cima. Aí é brigante, aí não tem o que aí fazer. Aí você vai pra briga. Aí você vai ver o cara ogro. Bacana. Porque o banda é muito braço aberto para receber todo mundo ali, Exato. né? Mas é isso, né? Eu acho que tem que ser assim, né? Acho que a gente não deve julgar ninguém porque você não sabe da história de ninguém. Então, seja bom. Tá todo mundo ali para evoluir no final das todo contas, mundo tá né? ali para evoluir, todo mundo tá ali para aprender alguma coisa. Show Ninguém é tão ignorante que não possa ensinar e ninguém é tão sábio que não possa aprender. A vida é isso, né, cara? A gente conseguir contribuir de alguma forma ou de outra até. Por isso eu acho que é muito interessante a tua participação aqui, porque você contribui do lado que, às vezes, quem está numa rotina de empresa acaba negligenciando. O cara quer trabalhar, trabalha. E eu falo isso porque, por exemplo, nessa questão, né? A gente estava até comentando antes, né? Eu fui um profissional de marketing, né? Sim, pois é. Sabe como é que é o negócio, cara? É todo dia, toda hora, né? E tenho essa veia de vendedor. Trabalhei mais de 25 anos como vendedor. Né? Tenho formação nessa área. E essa formação como coaching é justamente para dar esse treinamento também para empresas. Para trabalhar com o direcionamento de empresas. Né? Para saber se relacionar como grupo. Sim. Né? Então, trabalhar essa parte de coaching é você vender a tua empresa para você mesmo. Né? É vestir a camisa. Né? É ser o um. Né? É colocar todo mundo no mesmo propósito. Tá atrelado a isso. Vem de cima para baixo também, né? De dentro para fora, né? Exatamente. Tem esse propósito que a equipe acaba... E se você colocar de uma forma onde que piramidal, né, uma empresa, não é de lá de cima que tem que vir um incentivo para que você motive o lado de baixo. Você tem que ter uma base. Nada sem base funciona. A base então, forte se a base é forte, cara,
né? A base, aquela história, o futebol diz muito isso, né? Se a base vem forte, o time lá de cima vai ser insuperável. E a gente tem que pensar nas empresas assim, né? Com um time insuperável. E cada um ter sua importância, né? Ter seu sua importância, propósito. né? E a diferença, né, entre líder e chefe, né? O chefe vai estar lá na frente dizendo, vai, né? Como líder, você tem que, algumas vezes, estar lá na frente para mostrar o caminho. Outras vezes, você vai ter que estar no meio para dizer, vamos junto. Outras vezes, você vai ter que estar lá atrás dizendo assim, vai que eu estou te empurrando. Ou na frente e vamos, né? Puxar todo mundo. Tem que ser assim, né? Pode ser diferente. Márcio, show de bola, cara. Pô, de novo agradeço a tua presença. Imagina. Antes da gente encerrar, a gente sempre faz uma última dinâmica aqui, que é pagar um café pro próximo. Opa. Se tu fosse convidar alguém para participar aqui do podcast, quem tu convidaria? Tu pode olhar para a câmera e chamar a pessoa. Quem tu acha que pode contribuir, passar uma ideia positiva aí pra gente? Poxa vida, cara. Pego de calça curta, né? Né? Mas olha, eu acho que assim, qualquer pessoa que possa vir a contribuir para melhorar a vida das pessoas, para fazer com que as pessoas reflitam mais sobre a sua vida, elas são importantes. Tem algum nome em mente, uma pessoa específica? Olha, de momento assim, fica difícil, de surpresa, né? Cara, mas tem que ser. Pega de surpresa. Né? Mas eu acho que as pessoas, hoje em dia, ela tem uma tendência a olhar somente para si mesmo, né? E cada vez mais as coisas são vistas dessa forma, né? Eu acho que profissionais de uma área que eu estou tendo assim um contato hoje são profissionais da área de investimento financeiro e que investem em moedas, né, né, a criptomoeda, né, e pessoas que mostram caminhos para você conseguir buscar a sua liberdade financeira e que conseguem mostrar que não precisa ninguém depender de ninguém, é só buscar de si mesmo a sua própria capacidade. Conhecimento e trabalho. Né? Esse conhecimento e trabalho, tudo depende de você mesmo. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Né? Então, mostre teu serviço, mostre quem você é, que você é capaz e que, pode ter certeza, né? O que você joga para o universo vai reverberar. E, como eu te falei antes, né, no começar, o que é a fé, senão energia manifestada? Você joga energia para o universo, você joga energia boa, mostra aquilo que você é, quem você é, e o universo vai te devolver. Por quê? Porque vai reverberar e você vai ser merecedor disso. É isso aí, tem que dar o primeiro passo, né? Eu comentei, às vezes o espiritual, ele não é bom para começar nada, mas se a pessoa começa e pede ajuda, ele leva para frente, né? 50% cada um, né? 50% cada um. Tem que ser. Mas o começo vem de cada, né? Tem que ser de dedicação total. Maravilha. Márcio, muito obrigado de novo. Obrigado Fica aí à disposição. E, cara, vamos fazer depois mais um, quem sabe? Vamos fazer. Para pegar aquelas ideias mais polêmicas aí vamos que tu pegar. tem. De repente, eu não ligo. Você sabe que eu não ligo. A gente também não, a gente gosta disso. Vamos lá. Fechou? Valeu. Maravilha, Obrigado. então. Valeu.